Empoderamente, de Ricardo Marafon. Introdução. O livro Empoderamente vem com a proposta de resgatar da memória partes da história do leitor com o objetivo de fazê-lo lembrar-se de sua essência, que, devido à rotina da vida, acabou se esquecendo. Para conseguir um bom resultado no resgate, utilizei ferramentas e técnicas de memorização, empatia, resiliência, gratidão, constelação familiar, liderança, prosperidade, roda da vida, pirâmide de Maslow, hipnose, PNL e coaching. Além disso, algumas estratégias e metodologias minhas, as quais em décadas pude testar na prática e fazer ajustes que comprovadamente dão ótimo resultado a curto, médio e longo prazos. A ideia é que você utilize este livro como um guia de autoconhecimento, autoajuda, autoterapia e autoestima. Nos momentos em que você pense ser uma pessoa pequena e fraca ou se sinta vazio e sem propósito, vou mostrar-lhe que, pelo contrário, é alguém grande e forte, que sua história é repleta de vitórias e que é alguém importante e com um propósito na vida. Só que talvez tenha se esquecido disso. Objetivo e público. Meu objetivo principal é que este livro seja um presente de você para si mesmo, ou também um presente para alguém que esteja passando por um momento delicado na vida, enfrentando alguma situação como angústia, estresse, depressão, ansiedade, medo de falar em público ou outros medos, procrastinação, timidez, doenças neurológicas, pensamento suicida, falta de motivação, introversão social, falta de ânimo com a vida profissional. Durante a minha carreira já ministrei aula para milhares de alunos nas centenas de turmas que tive e percebi algo muito interessante sobre o ser humano. Mesmo com a idade e a experiência adquirida, nós nos tornamos autodepreciativos e com um forte complexo de inferioridade. Meu objetivo é dar uma ajuda resgatando valores e conquistas já vivenciadas e que possam estar esquecidas na vastidão de sua mente. Nós somos muito parecidos com o tronco de uma árvore. Você já deve ter visto um tronco de madeira por aí. Ele possui círculos que vão da casca para o centro. São anéis de crescimento que correspondem às várias fases da existência da árvore. Assim como a árvore, também somos nós. Porém, a árvore torna-se cada vez mais forte com o tempo. Nós nem sempre. Por vezes, nos esquecemos de nossas conquistas e de tantas coisas boas que vivenciamos. Ressignificar isso, mudar o mindset ou a mentalidade, trará contentamento e sentido à nossa existência. O livro é também um ótimo jeito de desconectar um pouco das tecnologias e vivenciar uma nova experiência. Um dos benefícios diretos será também destrancar algumas portas que o inviabilizavam de desfrutar uma boa vida pessoal ou profissional. Isso lhe trará ânimo real e duradouro e você poderá parar de procrastinar e ir em direção àquilo que você merece. Como o livro funciona? São perguntas de 1 a 100 relacionadas à sua vida e suas memórias. Claro que você pode ler o livro da forma tradicional, folha por folha. Talvez assim você encontre mais rápido o que procura, mas a ideia inicial é que você pense em um número de 1 a 100, dê liberdade ao acaso e abra o livro à mercê da sorte. Caso aconteça de ler a pergunta e não se lembrar ou não saber o que responder, não desanime, nem passe para a página seguinte com tanta pressa. Isso é comum de acontecer, até que você entenda melhor o método do livro. Em um primeiro momento, quando a resposta não vier à sua mente, talvez devido ao cansaço, estresse, algum nível de depressão ou até mesmo um desgaste emocional, preocupações rotineiras que insistem em ficar na mente, mesmo depois do horário de trabalho, mantenha o foco, permaneça concentrado na pergunta escolhida e siga as orientações abaixo. Dica 1. Sente-se confortavelmente. Relaxe seus músculos completamente. Deixe seu corpo respirar tranquilamente. Nunca se falou tanto e deu tanto valor ao mindfulness, ou consciência plena. Essa prática é uma forma de meditação que pode ser utilizada no dia a dia com o objetivo de relaxamento, melhorar o foco, melhorar a concentração.
Essa prática simples de meditação que o livro traz irá ajudar você a conectar você com você mesmo e, a partir disso, o levará a estágios mais elevados e profundos de suas memórias, liberando naturalmente neurotransmissores conhecidos como calmantes naturais do cérebro. Dica 2. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Na meditação, essa experiência é chamada de respiração guiada. Isso faz você se sentir cada vez mais no controle de si mesmo. Controle seu corpo, seus pensamentos e emoções. Na medida em que for praticando, também irá perceber que poderá entrar em um estado de relaxamento cada vez mais fácil e rápido, se sentindo muito bem. O relaxamento lhe trará equilíbrio hormonal, diminuindo o cortisol, hormônio que provoca o estresse, e aumentando os níveis de dopamina e serotonina, hormônios do bem-estar. Com isso, sua memória e criatividade terão mais liberdade para trabalhar, lhe entregando informações valiosíssimas gravadas em sua mente. Por que um livro feito de perguntas? Há mais de 3 décadas tenho o hábito de, sempre que posso, dar uma passadinha por bibliotecas e livrarias em busca de livros novos e usados. Às vezes me deparo com um livro cheio de marcações, anotações e até desenhos feitos por algum leitor ávido. Notei que as pessoas adoram fazer isso, por isso resolvi colocar elementos de interação em cada página desse livro, para que você também possa fazer suas anotações, desenhos, pinturas, colagens e o que mais sua imaginação quiser. Este é um livro feito para interagir com você. Escolhi esse estilo baseado na minha simpatia por Sócrates, que foi e talvez seja até hoje o maior mestre em perguntas que já existiu. Apesar de algumas perguntas parecerem retóricas, onde a pergunta já é a resposta, é sim para você interagir e descrever suas experiências vividas. Para algumas pessoas as perguntas podem parecer simples, talvez até desnecessárias, mas não são. Para outras, elas poderão estar repletas de sentido e significado, como se fossem feitas exatamente para serem lidas naquele momento. As perguntas irão mexer com seus sentidos e ajudarão a resgatar coisas no fundo da sua mente das quais você pensou ter se esquecido. Dica 3. Leia a pergunta atentamente para entendê-la. Dê um tempo para sua mente buscar em sua memória algo que tenha relação com a pergunta. Procure se lembrar dos sentimentos e emoções vividos de forma semelhante à pergunta em questão. Dica 4. Utilize para todas as perguntas as dicas descritas abaixo. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? Qual lição você tirou dessa experiência? Imagine que eu esteja junto com você fazendo essas perguntas. Elas irão funcionar como um coach ou um terapeuta particular 24 horas à sua disposição para ajudar a organizar suas ideias e seus roteiros. Sobretudo, divirta-se, permita-se descobrir coisas maravilhosas sobre você mesmo, busque interagir com seu eu interior, talvez você nem sabia que tinha um, ou pelo menos não se lembrava mais dele. Talvez você só queria amadurecer e deixar o passado para trás, pensando inconscientemente que essas informações, essas memórias já não eram mais importantes, que pelo fato de ter se tornado adulto, já não precisa mais delas. Quando acabar de ler esse livro, vai perceber que as informações contidas em sua memória foram fundamentais para a sua formação enquanto indivíduo. Agradecimentos. Estou muito grato a você por ter comprado este livro. Caso você tenha ganhado o livro, muito obrigado da mesma forma e parabéns por ter essa pessoa na sua vida. Com certeza, você é muito especial para ela. Esse é um livro para ser compartilhado com quem se ama, pois é feito de sensações, emoções e amor. Agradeço também a minha querida esposa Fanny e as minhas adoráveis filhas Carolina e Camila, que sempre me dão suporte e ajudam a me manter concentrado em minhas aspirações. Um agradecimento especial a Deus, pela luz que me guia através das palavras. Agradeço também aos parceiros envolvidos no projeto, todos foram muito importantes para que esse método saísse do mundo da imaginação para se tornar uma bela e grata realidade. O meu sucesso e o sucesso dos leitores são devido também ao envolvimento de vocês. Muito obrigado. Questão 1.
Como foi o momento do seu nascimento? Escreva numa folha de papel sobre o seu nascimento. Curiosidades sobre a sua gestação e sua chegada ao mundo. Coisas que você ouviu falar dos seus familiares. Descreva com o máximo de detalhes que puder sobre a hora, o local, a data, o clima, coisas assim. Conte sobre a reação de seus pais, dos demais familiares e dos amigos deles quando te viram pela primeira vez. Aumente sua pesquisa e pergunte a alguns membros da sua família sobre isso. Certamente alguém saberá lhe contar muita coisa. Caso você seja uma daquelas pessoas meio rebeldes e que não se dá bem com a sua família, deixe um pouco as diferenças de lado. E nesse momento transforme um Sherlock Holmes, um detetive. E investigue, questione as pessoas. Mesmo que, se for preciso, você invista algum tempo e dinheiro para voltar à cidade em que você nasceu. Mas vá em busca dessa energia que te trouxe ao mundo. Saber quem somos é o primeiro passo para alçarmos voos mais altos, com coragem e segurança. Isso nos dá forças para enfrentarmos qualquer adversidade. Nota de rodapé. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Walt Disney. Questão 2. Fale um pouco sobre a sua família. Qual é a origem da sua família? Qual o seu antepassado mais antigo, do qual você tem conhecimento? Qual a história dos seus familiares? Quem são as pessoas que moram com você atualmente? E como é o convívio, a comunicação e a relação com cada uma delas? Nota de rodapé. Por mais que você tenha pensado, nunca esteve sozinho. Se você se permitir, irá conseguir ver, ouvir e até mesmo sentir uma força, uma energia impulsionando e empurrando você para cima. São todos os seus antepassados torcendo pela sua prosperidade. Talvez alguns deles tenham até decepcionado e demonstrado o contrário, mas no fundo a intenção deles era positiva, era boa. Só que talvez eles não conseguiram externar isso da forma como você esperava. Ricardo Manafon. Questão 3. Qual o seu cantor ou compositor favorito? Se você puder, pare um pouco o que estiver fazendo e ouça uma música dele. Qual é a música ou o gênero que mexe com seus sentimentos e emoções? Se você puder, escute essa música. Qual é o instrumento musical que toca seu coração? Se você puder, procure uma música que tenha esse instrumento para ouvi-lo agora. Questão 4. Qual o seu brinquedo favorito? Todos nós tivemos algo na infância com o qual gostávamos de brincar. Nem sempre era exatamente um brinquedo. Podia ser até uma lata com barbante ou uma boneca improvisada, mas o tínhamos como um brinquedo. Algumas pessoas, mesmo depois de adultas, ainda o guardam com carinho. Se não tem mais, pelo menos o preservam na memória. Existe ainda quem não tenha superado um trauma por não ter tido um brinquedo que muito desejou, e isto os afeta até hoje. Se for este o seu caso, podemos ressignificar isso. Veja que a vida te deu tantas coisas boas depois disso que talvez isso não faça mais nenhuma diferença. Mas se ainda tenha lá no fundo um desejo de ter esse brinquedo, busque por aí em antiquários. Ou ainda, a internet é um ótimo lugar para encontrar coisas antigas. Talvez você encontre o tal brinquedo e possa comprá-lo. Isso poderá suprir o sentimento que te falta. O desejo de ver o brinquedo de perto, a beleza, as cores, o brilho, os acessórios, ouvir os sons peculiares que talvez ele produza, a complexidade de sua concepção. Ou ainda tê-lo, senti-lo em sua mão, a textura, a proporção. Consegui-lo pode ser extremamente gratificante para você. Ou talvez você até perceberá que realmente ele não fazia tanta falta assim. Questão 5.
Qual o seu hobby favorito? Que tipo de atividade você pratica para passar o tempo? Algo que lhe traga relaxamento, prazer. Qual o seu atleta favorito? E por quê? Questão 6. Escreva sobre algo incrível que esteja vivendo no presente. Questão 7. Você já esteve com o coração dividido? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual a lição você tirou dessa experiência? Questão 8. Vamos fazer uma foto mental. Não precisa ser um mentalista experiente para fazer isso. Basta seguir as orientações adiante. Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Agora busque em sua mente um momento feliz de sua vida. Se concentre e faça a imagem congelar, como se você tirasse uma foto desse momento. Veja em sua mente cada detalhe do cenário, o colorido e o semblante das pessoas que compõem a cena. Você pode aumentar o tamanho da imagem, bem como seus detalhes e cores. Depois de ter essa imagem bem nítida em sua mente, guarde-a como um arquivo recente em sua memória. Após ter feito isso, descreva a experiência numa folha de papel. Sempre que você precisar de uma luz, energia, calma, paz e tranquilidade para resolver uma adversidade, uma situação, um conflito, uma desavença, um problema qualquer que apareça voluntária ou involuntariamente no seu dia a dia, você poderá acessar novamente essa imagem, essa foto mental, e resgatar todo o bem-estar que ela proporciona a você. Questão 9. Romeu e Julieta. Levando em consideração a frase de Honoré Balzac, dita também pelo escritor e ator Miguel Falabella, amar sem esperança ainda é melhor do que não amar ninguém. Qual é ou foi o maior amor da sua vida? E por quê? Questão 10. Qual sua personalidade famosa preferida? Descreva aqui sobre uma pessoa de fama mundial ou mesmo nacional que você admira. Escreva também por que você admira essa pessoa e quando foi o momento que ela impactou sua vida. Que pessoa seria um grande referencial em sua vida? Qual seu apresentador de TV favorito? Questão 11. Quais foram suas férias favoritas? Deixe sua mente livre, oriente a respiração e tente visualizar um filme, organizado pelos dias e depois pelas horas de tudo o que você fez durante esses momentos. Se você for como eu, pode continuar os relatos num outro papel, utilizando um caderno ou mesmo o computador. Na minha última experiência, escrevi e incluí fotos em 50 páginas e enviei para toda a minha família no formato de um mini-livro, como uma forma deles também irem juntos e fazerem comigo a viagem. Coloque riqueza de detalhes, como cores, clima, sensações, sons, curiosidades, beleza, sabores. Mesmo sem a intenção de fazer uma propaganda, relate de uma forma natural, mas que faça a outra pessoa que venha a ler os relatos despertar o desejo de também ir e conhecer aquele lugar. Como foram essas férias? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? Qual lição você tirou dessa experiência? Nota de rodapé. O mar não é um obstáculo, é um caminho. Amir Klink. Questão 12. Você gosta de cozinhar? Qual sua especialidade? Há algum prato seu que faz com que as pessoas atravessem a cidade só para jantar na sua casa? Ou até mesmo façam que elas viajem com a expectativa de que você cozinhe aquele prato especial que só você consegue fazer?
Cozinhar para alguém é um dos melhores gatilhos para estreitar relações e um dos que mais utilizo. Recomendo a você, que é vendedor, empresário, negociador de qualquer setor, a dominar um ou mais pratos e convidar seus parceiros de negócios para confraternizarem juntos. Essa experiência sensorial poderá ser inesquecível. Que prato você faz que poderia te definir e ser uma marca registrada sua? Escreva sua receita. Questão 13. Em qual momento de sua vida estava com o jogo praticamente ganho, com todas as cartas na mão, e mesmo assim perdeu? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Certamente você já leu, ouviu, até mesmo falou essa frase que identifica a cidade do pecado. Sua origem foi em meados dos anos 2000, quando a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush, se entregou aos prazeres das apostas madrugada dentro e, ao ser entrevistada, soltou essa frase, que em seguida a RR Publicidades adotou como slogan para atrair turistas. Agora, 20 anos depois, a frase poderia ser substituída por "O que acontece aqui, só acontece aqui". Esta é a proposta que quero deixar com meu livro, que ele seja seu confidente, das coisas boas para serem rememoradas e das coisas não tão boas para serem ressignificadas e transformadas em experiência positiva. Como foi esse momento? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual a lição você tirou dessa experiência? Questão 14. Você se lembra de um momento onde foi extremamente ético e honesto? Escreva como foi, com quem foi, quando foi, onde foi e que lição você tirou dessa experiência. Questão 15. O que mudou você? Estamos de fato em plena evolução, por vezes mudamos seja voluntária ou involuntariamente. E o que por mais que você tente, não consegue mudar? Nota de rodapé. Há certas coisas nesse mundo que jamais mudam e outras que mudam muito. Morpheus. Questão 16. Você tem algum questionamento, algo que lhe perturbe de vez em quando? O que seria? Questão 17. Quando foi que você se sentiu importante para alguém? Como foi isso? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 18. Qual sua estação do ano favorita? O sol que castiga é o mesmo que traz vida. As folhas caídas e levadas pelo vento outrora devolve provento. Por vezes as noites são intermináveis, outros sim diversidades no jardim. Ao esbranquiçar o verde, já quase sem vida, o branco que purifica. Adaptação de 4 poesias do escritor e presidente da Associação Cascavelense de Letras, Antônio de Jesus. Por que esta é a sua estação do ano favorita? Questão 19. Você teve ou ainda tem algum apelido? Qual é o apelido e qual a relação que ele tem ou tinha com você? Questão 20. Na sua opinião, qual é o melhor cheiro de todos? Deixe sua mente se aquietar e busque em suas memórias a melhor experiência que já teve com seu sentido. Questão 21. O que é pagar mico para você? Faça uma relação das 3 atitudes, posturas, comportamentos e ações, se tiver, que tenha vergonha de fazer. E, sobretudo, o que já percebeu que acaba atrapalhando os seus resultados pessoais ou profissionais. Escolha uma por semana para fazê-la. Garanto que após fazer isso se sentirá livre por não ter mais esse peso do julgamento social existente ou imaginário em sua mente. Nota de rodapé. A única pessoa realmente livre é a que não tem medo do ridículo. Luiz Fernando Veríssimo. Questão 22. Escreva sobre uma loucura que tenha feito em sua infância.
Eu gostaria muito de estar com você neste momento para ouvir sua história e peço que me encontre pelas redes sociais e conte-me sobre isso. Questão 23. Como anda o seu humor? Marque de 0 a 10 nos seguintes itens: alegria, medo, raiva, desprezo. Como você se vê no dia a dia? E tão importante quanto, como as outras pessoas o veem? Baseado na sua resposta, perceba se suas microexpressões faciais são positivas, pois elas falam mais do que as próprias palavras. Veja, não quero que mude sua personalidade e seu jeito de ser. Sou professor de oratória e dou cursos e palestras sobre isso. Amo as pessoas e as entendo e as respeito da forma como elas são, do jeito de cada um. Mas é comprovado que uma pessoa feliz, alegre, motivada, animada e entusiasmada vende muito mais. Sorria para a vida que ela sorrirá de volta para você. Nota de rodapé. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. William Shakespeare. Questão 24. Você sente que tem uma missão na vida? Qual é? Questão 25. Que sonho ainda te falta realizar? Por que ele é tão importante? Nota de rodapé. Dê uma pausa e busque a música I Have a Dream, gravada pelo grupo ABBA em 1979. Ouça com a tradução, caso não saiba inglês. Ela por si só irá mexer com seus sentidos, irá conversar com seus pensamentos e o colocará em um estado de reflexão e relaxamento que o ajudará a potencializar seu ânimo em direção a seu sonho. Questão 26. Um momento em que colocou a culpa em outras pessoas. Cite um momento em que você colocou a culpa em outras pessoas por algo que você fez. Às vezes apontamos o dedo e culpamos os outros ou ainda situações, como a economia, política, clima, vida, por nossos fracassos e agimos como vítimas. Mas, na verdade, somos responsáveis por nossos resultados, sejam eles bons ou ruins. Algumas pessoas, mesmo conscientemente, sabem disso, mas insistem pela facilidade e pelo conforto de terceirizar sua culpa. Na verdade, ninguém tem culpa de nada, tudo é aprendizado e um grande jogo de paciência. A vida é um exercício constante de controle de ansiedade, estresse, nervosismo e preocupações. O meu mantra é: não se cobre tanto, não cobre tanto. Questão 27. Como anda a sua produtividade? Podemos organizar nossas prioridades diárias em 3 níveis. Vamos imaginar que possuímos em nosso escritório mental uma mesa de trabalho com 3 gavetas. Na primeira gaveta, escreva o que de fato são as suas prioridades. Na segunda gaveta, as coisas importantes. E na terceira, as atividades casuais. Faça esse planejamento também, se preferir, em uma agenda de papel ou eletrônica e resolva as demandas de acordo com as prioridades. Você perceberá que sua produtividade aumentará significativamente e, além disso, se sentirá bem ao planejar e organizar seu dia. Questão 28. Qual o seu livro preferido? Por quê? E qual o seu escritor favorito? Por quê? Nota de rodapé. Neste mundo, as coisas que nos dão prazer andam a par das coisas que nos afligem e desgostam. Júlio Verne. Questão 29. Fale sobre uma recordação em que se sentiu muito feliz. Em minhas palestras e cursos sempre há momentos de muita emoção quando faço essa pergunta. Geralmente as pessoas falam em um primeiro momento sobre o casamento ou o nascimento dos filhos, e são de fato. Mas, para responder essa pergunta, vamos a princípio descartar essas 2 épicas sensações de emoções e felicidade. Pois sabemos que não somos extremamente felizes somente nestes momentos. Existem muitas outras situações em que experimentamos a felicidade. Como foi esse momento para você? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 30. Escreva sobre a visão mais bela que já tenha visto na vida. Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente,
Relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Busque em suas memórias a melhor experiência visual que você já teve. Talvez se lembre exatamente de quando foi e como foi sua melhor experiência visual, ou quem sabe a primeira vez que teve essa visão esteja registrada apenas em seu inconsciente e, portanto, não consegue mais se lembrar conscientemente desse momento. Caso isso aconteça, vamos fazer uma breve experiência. Imagine que sua mente seja um escritório e suas memórias são pastas e arquivos. Eu sei que em um primeiro momento seu escritório mental pode parecer bastante bagunçado, mas isso não tem o menor problema, porque agora, apenas com a força do seu pensamento, você vai organizar toda essa bagunça e vai imaginar todas as coisas indo com bastante facilidade em direção ao seu devido lugar. Conforme você vai aprofundando essa experiência, vai percebendo que seu escritório mental está limpo e bonito, e com isso suas pastas vão se organizando ano a ano, emoção por emoção, e cada sentimento e vivência estão perfeitamente arquivados, o que torna seu escritório mental realmente um ótimo local para trabalhar. Agora procure se lembrar do sentimento e da emoção do momento em que teve essa visão, e se havia mais alguém com você na cena. Mesmo quando estiver com os olhos fechados, busque se lembrar das imagens, do ambiente, de todos os detalhes do cenário, da beleza, do local, das cores, do brilho, se estava escuro ou claro, se estava obscuro ou iluminado, ou até mesmo se era uma figura, um personagem, uma revista, um desenho, um filme ou alguém que para você retrata algo de mais belo que já tenha visto. Conforme vai colocando mais detalhes, você vai conseguindo se sentir bem em resgatar essa memória sensorial visual. Muito bem. Espero que tenha conseguido mentalizar tudo isso e principalmente que tenha encontrado algumas respostas para o seu momento específico. E também que as coisas passem a fazer mais sentido para todo o resto da sua vida a partir de agora. Você poderá reviver esse momento novamente sempre que quiser. E quanto mais o fizer, mais reais e mais rapidamente serão resgatadas as memórias, bem como todo o efeito terapêutico de calma, tranquilidade e paz que tanto busca. Escreva como foi sua experiência. Nota de rodapé. Como a maioria dos problemas é criada por nossa imaginação e, portanto, imaginária, tudo o que precisamos são soluções imaginárias. Richard Bandler. Questão 31. Qual era a sua brincadeira favorita quando criança? Faça um relaxamento novamente e tente se lembrar de como era boa essa brincadeira. Mergulhe fundo em suas memórias e veja em sua mente as cenas gravadas como se fosse um filme. Ouça os sons característicos do momento e sinta a emoção de estar novamente brincando. Descreva como foi essa experiência, com quem foi, quando foi, onde foi. E que lição você tirou disso? Questão 32. Qual seu desenho animado favorito? Por quê? Qual sua série favorita? E por quê? Questão 33. Fale sobre um momento de maior coragem na sua vida. Existem momentos na vida que nossos limites são testados. Você se lembra quando foi que precisou agir de forma corajosa e fez algo além do que imaginou que poderia? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Nota de rodapé. Podemos facilmente perdoar uma criança por ter medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. Questão 34. Qual foi o momento em que você até quis fazer o papel de pai, mas com o tempo percebeu que na verdade era apenas filho? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? Qual lição você tirou dessa experiência? Nota de rodapé. Os filhos só podem ser crianças quando os pais forem adultos. Bert Hellinger. Questão 35. Você já teve um sonho do qual jamais se esqueceu e que talvez até mesmo já tenha se repetido? Deixe sua mente se aquietar e procure recordar esse sonho.
Questão 36. O que você está fazendo para melhorar o seu nível cultural e seu aprendizado? Nota de rodapé. Só sei que nada sei. Sócrates. Questão 37. Que tipo de frustração você já sofreu e não quis aceitar? Depois pensou melhor, aceitou, entendeu, ressignificou, superou e tirou algo de bom com a experiência. Fale sobre como foi atravessar esta situação e como você suportou este momento. Nota de rodapé. Dê uma pausa e busque a música do cantor Maurício Pinheiro Reis, mais conhecido como Biafra, em sua contraditória, emocionante e premiada canção Sonho de Ícaro. Ela por si só irá mexer com seus sentidos, irá conversar com seus pensamentos e o colocará em um estado de reflexão e relaxamento que o ajudará a potencializar seu ânimo e ressignificar seus pensamentos. Questão 38. Qual foi o momento de maior conquista da sua vida? Deixe sua mente se aquietar e procure recordar esse momento de conquista. Medite e escreva também outros momentos de conquista que teve na vida, mesmo que sejam menores. Como foi? Com quem foi? Quando foi? E onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 39. Relate uma situação que tenha acontecido onde não se sentiu bem e queria esquecer. Primeiramente, preciso ser honesto com você. Não existe a menor chance de esquecer isso. Mesmo com hipnose, isso não é possível. Uma experiência vista, ouvida ou sentida nunca será esquecida. No máximo, ficará submersa nas profundezas de 2% do inconsciente, e a qualquer momento e de qualquer forma poderá aflorar. O que podemos fazer é ressignificar a memória, e para isso existe a técnica da mudança de cor que me ajudou a resolver os meus problemas. Faça o relaxamento que recomendei nas páginas introdutórias. Agora imagine a cena que pretende esquecer. Coloque riquezas visuais e todos os detalhes do ambiente. Ouça e inclua os sons daquele momento, as vozes, os chiados, o barulho do vento e todos os sons que se lembrar. Agora inclua as sensações, os sentimentos e emoções daquele momento. Ao contrário de tentar esquecer, deixe tudo bem real, bem vivo. Agora que você está com sua inteligência mental bem desenvolvida, imagine que possui um controle remoto onde consegue regular a cor da cena. Aperte o botão e veja a cena perdendo o colorido e ficando preto e branco. Vá abaixando também o volume. Caso tenha pessoas na cena, você apenas verá o movimento labial, mas você nem faz questão de interpretar. Ao retirar a cor e o som do ambiente, certamente você já estará se sentindo melhor. Mas vamos além. Agora que essa situação já diminuiu o sentimento ao ponto de você estar mais tranquilo, imagine que essa imagem em preto e branco e sem som é tão sem importância para você que ela vai desaparecendo como vento. E o mesmo vento que leva embora o sentimento ruim te traz tranquilidade, calma e paz. Questão 40. Trajetória de experiências de sua vida. Qual sua profissão atual? Teve outras profissões? Quais? Quais seus feitos mais relevantes no âmbito profissional? Que tipo de profissão ainda gostaria de ter? Qual o seu propósito enquanto profissional? Questão 41. Se você pudesse conversar com o além, com quem conversaria? Dependendo do seu nível de concentração, poderá entrar em um estado de relaxamento profundo. Primeiro, esteja atento para fazer esse exercício em um local seguro, onde esteja sentado e bem acomodado, preferencialmente acompanhado de alguém de sua confiança. Segundo, converse com a pessoa do além, que escolheu por no máximo 3 minutos. Parece pouco, porém em estado subconsciente é bastante tempo e o sentimento é muito prazeroso. Após esse tempo passar, despeça-se da pessoa, imagine-se virando de costas e volte para o seu estado atual. Terceiro, ao voltar, caso chore, isso é absolutamente normal. Volte-se para o exercício de respiração. Faça a respiração consciente bem prolongada por umas 3 vezes. A cada respiração, relaxe mais e mais.
Envie essas boas memórias, as boas sensações e a emoção da experiência para uma pasta mental e guarde este arquivo no seu cérebro. Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Observação. As pessoas sempre querem ficar mais tempo em estado subconsciente. Eu também adoro isso, mas recomendo que saia e volte para o estado atual o mais rápido possível. Lembre-se, tudo em exagero não é bom e poderá acessar o subconsciente quando quiser. Portanto, tenha a maturidade de saber que o mundo real é o que importa e é onde as coisas realmente acontecem. Caso encontrar alguma dificuldade em quebrar o estado, para despertar, faça o seguinte. Diga em voz alta seu nome completo, o endereço completo de sua residência. Esses comandos serão suficientes para fazer essa quebra de estado e você voltará completamente ao plano real. Oriente uma pessoa de sua confiança para fazer essas perguntas e você despertará por completo, sentindo-se muito bem. Relate um pouco sobre essa experiência. Questão 42. Você já conseguiu conduzir uma situação conflituosa a uma solução amigável? Nota de rodapé. Não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave da porta que tanto deseja abrir. Autor desconhecido. Questão 43. Se você fosse um rei ou rainha, qual decisão mais importante decretaria? Ainda na década de 80, um velho sábio me dizia: somos todos reis em algo. Pedro Ernesto. Independentemente da área pessoal, social ou profissional, o que você faz de melhor do que as outras pessoas? Questão 44. Você coleciona ou já colecionou algo? Colecionar é algo saudável e um ótimo passatempo. Claro que devemos ter sempre um ponto de equilíbrio para que não se torne um vício. Colecionar coisas é muito bom para manter a memória de longo prazo. Podemos citar como exemplo um filatelista, colecionador de selos, que mesmo com uma coleção de mais de 1000 selos, consegue se lembrar de cada um deles. Diferente do Brasil, que a cada mês muda a estampa de seus selos e ainda possui uma tradição até mesmo carnavalesca, alguns países mantêm a mesma cor, o mesmo formato e o mesmo desenho há décadas, alterando apenas algum detalhe. Aos nossos olhos, muitos desses selos parecem idênticos, mas um bom colecionador consegue perceber um mero detalhe que o diferencia de outros. Lembre-se que uma coleção não precisa ser quantitativa, ela pode ser apenas de um item, como aquele óculos velho feito de armação de arames todo retorcido de seu tataravô. Você possui ou já possuiu alguma coleção? O que isso lhe trouxe de bom? Questão 45. Qual a maior loucura que você já fez na adolescência? Nota de rodapé. Já fui professor de milhares de alunos desde a infância, ensino fundamental e médio. Hoje sou pai. Antes disso eu fui jovem, por isso fico bastante à vontade para falar de um momento repleto de certezas, que somente ao amadurecermos de verdade vamos perceber que nossa mente disfarçou de convicções nossas inúmeras dúvidas. Ricardo Manafon. Questão 46. Experiência sensorial. Utilize o espaço em branco ou uma folha de papel para aguçar seus sentidos táteis e também para aproximar-se da natureza. Calma, não é para sair destruindo a natureza. É para, durante o dia a dia, ao ver uma folha já caída no chão ou uma pétala de flor, especiarias perfumadas, areia, terra ou qualquer outro elemento da natureza, apanhe para colar aqui mais tarde. Você poderá colar várias coisas. Para isso, procure elementos pequenos ou finos. Mesmo assim, perceberá que esses elementos serão grandiosos aqui nos espaços. Quando estiver passando por momentos difíceis, abra essa página, passe a mão levemente nos elementos, vá sentindo a textura de cada um e perceba a riqueza da vida, mesmo que, ironicamente, esses elementos já não provem da mesma sorte que você. Questão 47. Quais os pontos positivos de sua cidade atual?
Normalmente, em alguma conversa, acabamos falando mal da cidade em que vivemos. O desafio aqui é justamente o contrário, ou seja, falar bem da cidade em que você mora. Em minhas palestras e cursos que ministrei por cidades do interior, era comum ouvir pessoas reclamando. Em 1 ou 2 minutos você atravessa a cidade inteira, dizia um. Não tem nada de interessante para fazer aqui, dizia outro. Mas após abordar o assunto, logo já estavam citando coisas boas do lugar e se diziam felizes por morar ali. Sempre abordo esse tema, pois é muito comum, mesmo nas cidades grandes, em uma conversa informal ou profissional, o assunto cidade aparecer. E existe normalmente uma energia que nos leva a depreciar a cidade em que vivemos. Baseado nas técnicas de vendas e de liderança, onde elas rezam que nenhum negócio é fechado em meio a uma comunicação pessimista. É então o momento em que se acende o sinal de pare. E que você deve, então, ressignificar a sua comunicação para uma retórica mais positiva. Somente dessa forma, os negócios serão fechados e os seus resultados serão melhores. Escreva 3 pontos positivos de sua cidade e sempre fale sobre eles quando estiver se comunicando com outras pessoas. Questão 48. Escreva o nome de 3 pessoas que, se pudesse, convidaria para tomar um café da manhã, almoçar ou jantar. Escreva também o que te impede de fazer isso e quando a convidará. Questão 49. Crie um gesto de ação como se você fosse usar em um show. Caso você ainda não tenha, pense e desenhe um agora, utilizando o espaço abaixo. Fale sobre ele, por que o escolheu, descreva como se sente ao fazê-lo. Questão 50. Fale sobre o momento de maior prazer que você já teve na vida. Nota de rodapé. Não se contente em caminhar quando você pode voar. Geração de valor. Questão 51. Crie um grito de guerra, como se fosse usar em uma batalha. Caso você ainda não tenha um, escreva agora utilizando todo o espaço abaixo. Fale sobre ele, por que o escolheu. Descreva como se sente ao dizê-lo. Nota de rodapé. Diz Esparta. Isso é Esparta. Grito utilizado por Leônidas no filme 300 em 2006. Um clássico muito utilizado em palestras de motivação, tem grande efeito de extrair o máximo do potencial das pessoas que conseguem fazer a analogia e trazer essa força, convicção e entusiasmo da ficção para a vida real. Questão 52. Qual o seu maior ponto fraco? Caso você considere que tenha mais de um, descreva-o também. Procure responder com plena consciência e sem julgamentos exagerados. Como você tem superado esses pontos fracos para que não te derrubem? Questão 53. Escreva sobre uma virtude, algo como um dom especial ou uma habilidade sua e que tenha recebido elogios. Questão 54. Você teria um quadro memorável? Pode ser de infância, adolescência ou ainda de sua idade atual, que se pudesse colocaria na parede de sua casa. Vamos imaginar também que talvez esse quadro já esteja desatualizado em relação ao tempo ou design, e então você talvez até mesmo considere brega, mas mesmo assim tem uma relação, uma emoção afetiva com ele e poderia facilmente colocar em uma das paredes do seu palácio mental. Escreva um pouco sobre esse quadro. Mesmo que pense não ter nenhuma habilidade, desenhe e pinte o quadro no espaço ao lado. Nota de rodapé. Não tenha medo da perfeição, você nunca vai atingir. Salvador Dalí. Questão 55. Qual sua cor favorita? A maioria das perguntas aqui apresentadas são baseadas nos princípios da programação neurolinguística. Usamos os padrões sensoriais, visuais, auditivos e sinestésicos que cada um de nós possui para aprimorar nossos sentidos. Todos nós utilizamos esses padrões apesar da diferença de intensidade dos mesmos. Algumas pessoas possuem uma personalidade mais visual, aprendem com mais facilidade através do que veem e são mais preocupadas com a beleza. Outras, mais auditivas, aprendem mais facilmente ouvindo, são por vezes mais matemáticos e analíticos, e outras,
por sua vez, mais sinestésicas, necessitam do tato, envolvimento prático e são mais emotivas. Nossa cor favorita geralmente está associada a algum sentimento. Descreva sobre sua cor favorita e o que ela representa. Agora imagine que você possa dar cor às sensações descritas abaixo. Qual cor seria, mesmo que a cor se repita? Energia, equilíbrio, força, paz, coragem, calma, poder, tranquilidade. Mentalize e grave em sua memória essas cores e seus significados. Quando aparecerem os momentos de dificuldade, reserve um momento só para você. Sente-se confortavelmente e deixe seu corpo respirar. Imagine que quando você inspira, traz para dentro do seu corpo um ar com as cores das sensações que descreveu acima. Você perceberá que a cada respiração se sentirá de acordo com a sensação que programou agora. Questão 56. Você já recebeu um chamado para algo especial? Se sim, você aceitou? E por quê? E se não, acha que ainda não é a hora? Talvez a hora nunca chegue. Talvez você esteja esperando as coisas acalmarem ou obter mais experiência, mas saiba que se algo tocar seu coração, é porque chegou a hora. Se sentir medo, vá com medo mesmo. Haja. Questão 57. Você já sofreu por não ter feito nada? Houve um momento em sua vida em que você deixou de fazer o que devia e, exatamente por isso, as coisas não saíram como desejava? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Nota de rodapé. O arrependimento é ineficaz quando as reincidências são consecutivas. Marquês de Maricá. Questão 58. Você já sentiu que estava sendo manipulado por alguém? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? Qual lição você tirou dessa experiência? Você já manipulou alguém? Questão 59. Há alguma personalidade política que te influenciou ou ainda influencia? Por que essa pessoa lhe inspira? Nota de rodapé. Yes, we can. Sim, nós podemos. Tornou-se um dos slogans de Obama durante a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2008. Questão 60. Escreva sobre o melhor som que você já ouviu na vida. Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente, deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Busque em suas memórias a melhor experiência sonora que você já teve. Talvez você se lembre exatamente de quando foi e como foi sua melhor experiência sonora, ou quem sabe a primeira vez que ouviu esse som, esteja registrado apenas em seu inconsciente e, portanto, não consegue mais se lembrar conscientemente desse momento. Caso isso aconteça, vamos fazer uma breve experiência. Imagine que sua mente seja um escritório e suas memórias são pastas de arquivos. Eu sei que em um primeiro momento seu escritório mental pode parecer bastante bagunçado, mas isso não tem o menor problema, porque agora, apenas com a força do seu pensamento, você vai organizar toda essa bagunça e vai imaginar todas as coisas indo com bastante facilidade em direção ao seu devido lugar. Conforme você for aprofundando nessa experiência, também vai percebendo que seu escritório mental tem um som ambiente muito prazeroso de se ouvir, e com isso suas pastas vão se organizando, ano a ano, emoção por emoção. E cada sentimento e vivência estão perfeitamente arquivados, o que torna seu escritório mental realmente um ótimo local para trabalhar. Agora procure se lembrar do sentimento e da emoção do momento em que ouviu o som, e se havia mais alguém com você na cena. Mesmo quando estiver com os olhos fechados, busque se lembrar também dos outros sons que possuem no cenário, da variação do volume. Uns você consegue ouvir mais alto, outros mais baixo. Se for uma história que escutou ou uma música, se for um estrondo, um zumbido ou algo bem silencioso, se for um som de algum equipamento, um grito ou até mesmo um singelo sussurro.
Conforme vai colocando mais detalhes, você vai conseguindo se sentir bem em resgatar essa memória sensorial sonora. Espero que tenha conseguido mentalizar tudo isso e principalmente que tenha encontrado algumas respostas para o seu momento específico e também que as coisas passem a fazer mais sentido para todo o resto de sua vida a partir de agora. Você poderá reviver este momento novamente sempre que quiser. E quanto mais o fizer, mais reais e mais rapidamente serão resgatadas as memórias, bem como todo o efeito terapêutico de calma, tranquilidade e paz que tanto busca. Relate aqui como foi sua experiência. Nota de rodapé. A linguagem corporal e o tom de voz determinam que um simples reconhecimento possa significar uma saudação amigável, uma humilhação ou até mesmo uma ameaça. John Grinder. Questão 61. Você já elogiou alguém hoje? Pense em 3 pessoas e em um elogio para cada uma delas. Você terá uma semana para elogiar essas pessoas. Claro que preferencialmente olho no olho, mas se a logística não ajudar, pode ser utilizando a tecnologia. Uma observação. Para o elogio fazer sentido, ele deve vir seguido de uma evidência. A evidência validará a intenção e o sentimento sincero sem parecer volúvel. Exemplo. Elogio. Filha, como você é inteligente. Evidência. Vi o trabalho da escola que você fez e ficou incrível. Agora escreva respectivamente para cada uma das 3 pessoas. Quem é a pessoa, qual o elogio e qual é a evidência. Questão 62. Escreva sobre um lugar reconfortante em que já esteve e que te trouxe tranquilidade, calma e paz. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual a lição você tirou dessa experiência? Questão 63. Escreva sobre um dos momentos mais difíceis que tenha causado estresse e dor em sua vida. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Nota de rodapé. A vida te trará dor por si mesma. Tua responsabilidade é criar alegria. Milton Erickson. Questão 64. Qual é o carro dos seus sonhos? Escreva dentro do desenho marca, modelo, cor, valor, por que você aprecia tanto este modelo e quando irá comprá-lo. Questão 65. Qual sua sobremesa favorita? Deixe sua mente se aquietar e busque em suas memórias a melhor experiência que você já teve com seu sentido gustativo. Se puder, pare um pouco o que estiver fazendo e aprecie novamente esse sabor. Questão 66. Você já brigou com Deus? As pessoas não dizem claramente, mas muitas vezes tiveram brigas com Deus pelas mais variadas razões. Uma delas é por se sentirem abandonadas por Ele. Responda independentemente de sua religião ou credo, se você já se sentiu assim e o que fez para superar isso. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 67. Você se lembra de um momento em que esteve no piloto automático? Estar no piloto automático é quando fazemos algo sem necessariamente estarmos concentrados naquilo. Descreva como foi essa situação. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 68. Você ainda se sente culpado por alguma coisa? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Nota de rodapé. Não seja um perfeccionista. Perfeccionismo é uma maldição e uma prisão. Quanto mais você treme, mais erra o alvo. Você é perfeito se permitir ser. Fritz Perls. Questão 69. O que ainda falta ser conquistado para que sua vida seja completa? O que é e por que isso é tão importante para você? Quando fará o movimento em direção a isso? Questão 70. Qual sua bebida favorita? Deixe sua mente se aquietar e busque em suas memórias a melhor experiência que você já teve com essa bebida. Se puder,
Pare um pouco o que estiver fazendo e vá degustá-la novamente. Questão 71. Qual sua fruta preferida? Deixe sua mente se aquietar e busque em suas memórias a melhor experiência que já teve com esse sentido. Se puder, pare um pouco o que estiver fazendo e deguste essa fruta novamente. Questão 72. Qual o seu maior ponto forte? Comece escrevendo o seu maior ponto forte. Na sequência, descreva todos os demais também. Procure responder com plena consciência e sem julgamentos. Pontue o máximo de pontos positivos que tenha. Depois responda como tem usado seus pontos fortes a seu favor. Questão 73. Agora vamos criar uma história. Era uma vez. Quando? Em um reino muito distante. Onde? Um príncipe ou princesa. Quem? Agora continue essa história. Quem é o personagem e como é o seu status quo? Independente se tem ou não habilidade, desenhe seu personagem no espaço abaixo. Na sua história, tem algum escudeiro? Quem é? Nessa trama, tem algum vilão? E como ele ou ela é? Qual o maior conflito nessa história? Como seria um momento de virada, onde o personagem encontra a solução ou a cura? Como seria um final feliz para a sua história? Nota de rodapé. Sirvo-me da fábula para ensinar aos homens. La Fontaine. Questão 74. Cite um momento em que você pagou um alto preço por não ouvir o conselho alheio. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 75. O que você comeu no almoço no último fim de semana? Você tira um tempo adequado para se alimentar ou com a pressa nem mesmo percebe o que está comendo? Ou ainda é daquelas pessoas que nem mesmo se lembra o que almoçou ontem? Costuma comer andando e em pé ou no carro? A partir de hoje, deixe a pressa de lado. Prefira sentar-se em casa ou em um local adequado para se alimentar, relaxar, mastigar e sentir cada sabor da comida que você come. Identificar os sabores não é frescura, mas sim é uma forma de mostrar que você está no controle das coisas e não o contrário. Deguste não somente os sabores e o alimento, mas também o momento. Isso será muito bom para o seu organismo e para a sua mente. Lá vai uma dica. Mastigue pelo menos 25 vezes antes de engolir o alimento. Nosso cérebro demora em média 15 minutos para enviar a resposta de saciedade. Baseado nisso, prefira começar pelo prato da salada. Com a mastigação mais demorada e começando pela salada, ao terminar o prato principal provavelmente dispensará repeti-lo. Prefira também ingerir no máximo meio copo de bebida, 20 minutos antes e 20 minutos depois de se alimentar, para não atrapalhar o processo natural digestivo. Nota de rodapé. Essas dicas foram passadas empiricamente por volta de 1985 por um naturalista, amigo de meu pai que era missionário. Em minhas pesquisas, essas orientações são também confirmadas pela ciência da nutrição e fonoaudiologia. Portanto, é sábio segui-las. Ricardo Manafon. Questão 76. Qual é a data mais inesquecível da sua vida? Apesar de vivermos em tempos turbulentos em que temos a nítida impressão de estarmos presos em uma rotina em que nada de interessante acontece, precisamos relembrar que tivemos muitas datas memoráveis em nossa vida. Na verdade, tivemos e ainda temos muitos momentos de felicidade que devem sempre ser lembrados. Aproveite o momento e pare para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Deixe sua mente se aquietar e procure se recordar dessa data. Reviva esse momento em sua vida. Sinta a emoção daquele momento. Ouça os sons e veja as imagens nitidamente, vivenciando novamente a experiência. Escreva primeiro a data mais importante. Depois você pode pontuar outras. Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi?
e qual lição você tirou dessa experiência? Questão 77. Qual foi a maior loucura que você já fez depois de adulto e que tenha valido a pena? Nós passamos por todas as fases da infância e, enfim, nos tornamos adultos, cheios de juízo. Mas será mesmo? Como foi a sua experiência? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dela? Questão 78. O que é qualidade de vida para você? Questão 79. Existe algum objetivo importante que tenha marcado sua vida? Na vida somos marcados de várias formas, por pessoas, acontecimentos, emoções e até mesmo por objetos, por fazerem parte da nossa vida. Você ainda tem um objeto desses? Ou se perdeu pelo caminho? Qual é o objeto? E por que ele é tão importante na sua vida? Questão 80. Qual foi o momento em que você se deixou levar e foi ingênuo? Existe uma metáfora que conheci em 1996 que mudou minha vida. É a metáfora do escorpião e da tartaruga. Em um belo dia, um escorpião se aproximou de uma tartaruga que estava prestes a atravessar um riacho. O simpático escorpião pediu uma carona para a robusta tartaruga. Pediu que ela o levasse até o outro lado da margem. Com a intuição apurada, a tartaruga negou e disse o porquê. Você irá me picar. Mas o eloquente escorpião contra-argumentou dizendo, imagina, claro que não, isso não tem a menor chance de acontecer, pois morreríamos ambos. Em um breve momento de reflexão, a solícita tartaruga autoriza que o perigoso amigo suba em seu protegido casco para iniciar a jornada. Tudo ia bem até chegarem ao meio do rio. O escorpião, então, encontra um ponto fraco e crava seu ferrão injetando veneno no pescoço da pobre e inocente tartaruga. Quase desfalecendo, a descuidada e intrigada tartaruga pergunta, por que fez isso? Agora morreremos os dois. E o escorpião respondeu, me desculpe, mas essa é a minha natureza. O perdão é uma bênção e precisa ser praticado da mesma forma que a prevenção. Mas como foi esse momento na sua vida? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 81. Vamos fazer um filme mental. Não precisa ser um mentalista experiente para fazer isso, basta seguir as orientações adiante. Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente, deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Agora, busque em sua mente um momento feliz da sua vida. Se concentre e faça a imagem rodar em sua mente como se fosse um filme. Veja em sua mente cada detalhe do cenário. Veja o colorido e o semblante das pessoas que compõem a cena. Você pode aumentar o tamanho da imagem, bem como seus detalhes e cores. Ouça os sons do ambiente, alguns bem nítidos, outros mais ao longe. Sinta a emoção de estar vivenciando aquele momento como o foi na época. Observe as pessoas presentes no filme e busque identificar o sentimento que elas tenham experimentado também. Depois de ter este filme rodando bem nítido em sua mente, guarde-o como um arquivo recente em sua memória. Após ter feito isso, descreva sua experiência. Você poderá acessá-lo toda vez que se sentir mal e estiver passando por um momento de turbulência ou ainda quando quiser. Basta encontrar um lugar confortável e seguir os passos descritos acima. Escreva nas linhas a seguir, com riqueza de detalhes, o filme que você acabou de fazer. Você poderá retornar a essa página e resgatar os detalhes desta história sempre que quiser. Com a prática, você conseguirá acelerar o filme para frente ou fazer com que ele volte atrás. Até mesmo conseguirá aumentar ou abaixar o volume ou ainda alterar a intensidade das cores. Conte como foi a sua experiência. Com quem foi? Quando foi? Onde foi? Qual lição você tirou dela? Questão 82. Liga dos Heróis.
Vamos imaginar agora que seja possível você se tornar um herói. Tem que ser um herói novo. Qual seria o seu superpoder principal? Como seria a habilidade do herói utilizado na prática? Como seria esse herói? Alto, baixo, magro, gordo, fraco, forte, homem, mulher, animal, figurino, cite outras coisas. Qual seria a sua arma principal? Espada, amuleto, bracelete? O que mais seria? Qual seria a sua criptonita ou algo que te deixasse fraco? O espaço abaixo no livro é para você desenhar, pintar e soltar a imaginação. Desenhe a cena e o herói utilizando a arma ou o poder que você descreveu anteriormente. Nota de rodapé. Não é o que eu sou por dentro, é o que eu faço que me define. Batman. Questão 83. Qual sua visão do futuro? Projeções são visualizações mentais cuja eficácia já foi comprovada cientificamente. É mais fácil alcançar metas quando as visualiza em sua mente. Lembre-se de que quando planejou uma viagem, na maioria das vezes as coisas aconteceram exatamente como você desejou. Foi como um déjà vu, como se você já tivesse estado naqueles lugares anteriormente. Quanto mais forte for as sensações durante as projeções, maior será a energia dispensada em direção ao objetivo pretendido. Tendo uma imagem nítida em sua mente do que você deseja, certamente investirá tempo, recursos e foco voltados para o objetivo. Assim, mesmo que você se sabote ou reveses aconteçam, a chance de alcançar a meta pretendida é muito maior. E isso é algo extraordinário. O problema é que se está projetando em sua mente imagens pessimistas a respeito de seus próprios sonhos e planos, as chances de tudo dar errado também é maior. Portanto, pense positivo e seja otimista, tenha foco e haja com entusiasmo. Isto certamente levará você e quem mais faça parte de seus planos ao objetivo desejado. Projete coisas ruins e você terá resultados ruins. Projete coisas boas e você terá resultados bons. Questão 84. O que é que você tanto procura e que talvez nem mesmo tenha percebido que já conseguiu? Questão 85. Qual foi a maior lição que aprendeu com a vida? Todos nós já aprendemos muita coisa com a vida. Algumas lições vieram de forma sutil e nós as interiorizamos bem. Outras, no entanto, tivemos que aprender na marra. Como foi essa experiência? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dela? Questão 86. Porta-retrato. Cole no espaço abaixo uma foto que você goste. A foto pode ser atual e moderna ou antiga, ainda em preto e branco. Talvez essa seja também uma ótima desculpa para ir fazer uma visita a um parente ou amigo querido. Questão 87. Você acredita em Papai Noel? Ou talvez tenha amadurecido demais ao ponto de não entender a analogia da alegria da vida, a sensação de purificação e perdão que a data benevolente insiste em propiciar. Ano após ano, novas chances. Sim, não, por quê? Depois de escrever a resposta, imagine que você não é mais você. Agora, você analisará a cena como um observador, olhando e ouvindo alguém falando o que você escreveu anteriormente. Faz sentido o que você escreveu? Que lição você tirou dessa experiência? Questão 88. Que parte do seu corpo você acha única e que você mais gosta? A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Sêneca. O corpo perfeito é o corpo que você tem. Mel Glitter. O intelecto de uma pessoa assume uma beleza que o corpo jamais sonhou em alcançar. Henrique Deschen. Busque e escreva outras frases como estas para inspirar-se. Questão 89. Cápsula do tempo. Escreva nos espaços um pequeno texto. Algumas palavras, sozinho ou em família. Se quiser, escreva em mais folhas. Coloque fotos ou notícias da atualidade. Depois coloque grampos
ou fita adesiva nas laterais dessas folhas do livro e abra somente daqui a 10 anos. Se quiser, também poderá colocar aqui um objetivo ou algo fino, enfim, o que sua mente quiser. Questão 90. Escreva sobre a melhor sensação de conforto que já sentiu na vida. Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Busque em suas memórias a melhor experiência corporal que você já teve. Talvez você se lembre exatamente de quando foi e como foi sua melhor experiência sensorial e corporal. Ou quem sabe, a primeira vez que você sentiu esse contato esteja registrado apenas em seu inconsciente e, portanto, não consegue mais se lembrar conscientemente desse momento. Caso isso aconteça, vamos fazer uma breve experiência. Imagine que sua mente seja um escritório e suas memórias são pastas de arquivos. Eu sei que em um primeiro momento seu escritório mental pode parecer bastante bagunçado, mas isso não tem o menor problema, porque agora, apenas com a força do pensamento, você vai organizar toda essa bagunça e vai imaginar todas as coisas indo com bastante facilidade em direção ao seu devido lugar. Conforme você vai aprofundando nessa experiência, vai percebendo em seu escritório mental um clima e um ambiente muito prazeroso e agradável de se estar. E com isso, suas pastas vão se organizando, ano a ano, emoção por emoção, e cada sentimento e vivência ficam perfeitamente arquivados, o que torna seu escritório mental realmente um ótimo local para se trabalhar. Agora procure se lembrar do sentimento e da emoção do momento em que sentiu essa sensação de conforto e se havia mais alguém com você na cena. Mesmo quando estiver com os olhos fechados, busque se lembrar também dos outros elementos que possuem no cenário. Se estava calor ou frio, se estava dia ou noite, se era um dia de sol ou chuva, se tinha algum cheiro, algum aroma no ar, se estava bem ou ferido, se estava se sentindo pesado ou leve, se estava perdido ou em segurança, até mesmo se estava descalço, pisando em um piso bruto na terra, na areia ou na água, se estava em pé ou sentado em um banco de pedra, madeira ou em uma poltrona ou com alguém em um singelo toque ou abraço. Conforme vai colocando mais detalhes, você vai conseguindo se sentir bem em resgatar essa memória sensorial reconfortante. Muito bem, espero que tenha conseguido mentalizar tudo isso e principalmente que tenha encontrado algumas respostas para o seu momento específico. E também que as coisas passem a fazer mais sentido para todo o resto de sua vida a partir de agora. Você poderá reviver este momento novamente sempre que quiser. E quanto mais o fizer, mais reais e mais rapidamente serão resgatadas as memórias, bem como todo o efeito terapêutico de calma, tranquilidade e paz que tanto busca. Escreva aqui como foi a sua experiência. Nota de rodapé. Como fica forte uma pessoa quando se sente segura e amada? Sigmund Freud. Questão 91. Durante a sua jornada, você descobriu alguma fórmula mágica? Já encontrou alguma solução fantástica para algum problema difícil de resolver? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 92. Descreva sobre algo incrível do seu passado. Por que isso marcou tanto a sua vida? E por que você deixou essas memórias de lado ao ponto de quase perdê-las completamente? Como foi? Com quem foi? Quando foi? Onde foi? E qual lição você tirou dessa experiência? Questão 93. Formação acadêmica. Responda sim ou não. Você fez realmente a faculdade que queria? Você está satisfeito com a sua formação? Sua formação está alinhada com seu propósito? Se você não está feliz com a sua formação por não ser o que esperava, vá adiante e continue estudando. Talvez você possa fazer outro curso ou pelo menos uma especialização em alguma área que também seja de seu interesse. Lembre-se, dinheiro não é garantia de felicidade. No máximo, ele pode te proporcionar segurança, mas precisamos de muitas outras coisas para desfrutarmos de uma vida plena. Felicidade é estar satisfeito com o que você possui.
É poder dar um sorriso sincero, ter o carinho da família, abraçar os amigos e compartilhar de boa música e uma comida saborosa. Isso tudo tem um valor imenso e um custo financeiro muito baixo. Normalmente é de graça. Sempre podemos aprender coisas novas ao sentarmos mais uma vez nos bancos de uma escola da vida. Se você leu ou ouviu atentamente até aqui, talvez agora seja o seu momento. O seu tempo é agora. Coragem. Questão 94. O que você está deixando como legado aos seus descendentes? Questão 95. Você já se sentiu ansioso? Sei que quando falamos nesse assunto, a primeira resposta é o tempo todo. Nosso planeta é relativamente novo, todos nós ainda estamos em fase de aprendizagem. Talvez negar isso e pensar que sabemos tudo seja nosso maior erro. Baseado nisso, seja específico na escolha de algo que esteja realmente te trazendo um sentimento de desconforto, ao ponto de até mesmo te bloquear de ir em direção aos seus objetivos, metas e sonhos, independente se são pessoais ou profissionais. Nota de rodapé. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. Mantém você em movimento, mas não leva a lugar algum. Autor desconhecido. Questão 96. Qual frase dita por alguém já mudou algo na sua vida? Pode ser uma frase dita por uma pessoa famosa ou leiga, amigo ou parente. Reescreva aqui e comente. Agora, escreva outras frases que também inspiraram você em outras ocasiões. Questão 97. Quando foi que fez alguma ação social importante? E o que fez de bom em prol da sociedade durante a pandemia da Covid-19? Nunca se falou tanto sobre o tema gratidão. Palestrantes do mundo todo nos levam a refletir sobre isso. O que você tem dado ao universo em agradecimento por tudo de bom que tem recebido? Existe alguma coisa que você gostaria de ter feito ou que ainda deseja fazer como gratidão por tudo de bom que a vida lhe deu? Talvez esperar pelo momento certo não seja uma boa escolha. O melhor momento para estender a mão é quando estão precisando de você. E acredite, o momento é agora. Nesse momento, alguém pode estar precisando de você. Escreva nas linhas a seguir algo sobre ações sociais que você tenha praticado ou que ainda deseja praticar. Questão 98. Se pudesse voltar no tempo, na sua infância, e conversar com você, quando criança, sobre o que você conversaria? Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente. Continue esse processo até estar completamente relaxado. Para melhorar ainda mais a experiência, busque nos álbuns de fotos de família o momento exato que você quer se lembrar. As fotos vão ajudar você com o cenário, com as pessoas e com a energia que aconteceu naquele momento. Lembre-se, essa será uma ótima desculpa para fazer uma visita aos membros de sua família, principalmente os de mais idade, que se sentem vivos na energia de uma presença e mais vivos ainda em poder contar e recontar suas magníficas e inspiradoras histórias. Nota de rodapé. A emoção é uma criança. Precisa ser educada. Max Amadeus. Questão 99. Reflexo de um vencedor. Por vezes nos cobramos em excesso. Está na hora ou até passou da hora de darmos o devido valor que merecemos. Reserve um momento para você, vá até um espelho, livre de prepotências ou soberba, livre também de julgamentos. Se puder, sente-se, fique por alguns minutos só olhando, admirando, amando o que você vê. Simplesmente aponte suas qualidades. Ao se ver no espelho, diga em voz alta, ou pelo menos diga e fortaleça em sua mente suas qualidades, habilidades, comportamentos e seus pontos fortes. Se sentir vontade de chorar, chore, mas logo em seguida, ao inspirar o ar pelo nariz e expirar o ar pela boca, mande a emoção do choro embora e fique somente com o sentimento de prazer, tranquilidade, calma e paz. Questão número 100. Qual o seu maior medo? Aproveite o momento para meditar um pouco. Sente-se confortavelmente, relaxe seus músculos completamente e deixe seu corpo respirar tranquilamente.
Continue esse processo até estar completamente relaxado. Então responda a seguir. Qual o seu maior medo? De 0 a 10, em que nível está o seu medo? De onde você pensa que vem esse medo? Como se sente diante dele? Responda utilizando um lápis. Como se sentiria diante da possibilidade de se livrar dele? Agora responda utilizando uma caneta. Se você estiver lendo ou ouvindo esse livro da forma como lhe propus, provavelmente abriu esta página aleatoriamente, ou seja, de forma não intencional. Se isso aconteceu, provavelmente ainda não tenha notado que há algumas explicações sobre as questões antes de você respondê-las, no intuito de orientá-lo sobre a forma de executar o exercício. No caso do medo, a orientação vem depois. Isso porque quero entender melhor a estrutura de seu medo e ajudá-lo a solucionar esse problema, mesmo estando distante. O objetivo principal desse livro é um empoderamento natural. Portanto, siga com a leitura de pelo menos 10 perguntas de forma aleatória, abrindo as páginas ou imaginando um número de uma pergunta entre 1 e 100, ou tateando e abrindo na sorte uma página. Faça isso preferencialmente na primeira semana de aquisição do livro. Depois que ler e escrever um pouco sobre as 10 perguntas, ou até mesmo se você preencheu o livro todo, faça o seguinte. Agora que o livro resgatou suas memórias, você percebeu o que é grande, autêntico, poderoso, bondoso, dedicado, bonito, digno, extraordinário, inteligente, feliz, independente, livre, maduro, maravilhoso, importante. Como você se sente agora? Responda esta utilizando uma caneta. Com toda a segurança, apanhe uma borracha e apague a resposta da pergunta que você escreveu a lápis. Imagine, conforme você apaga a palavra ou frase escrita a lápis, que a borracha também vai apagando todo o sentimento negativo e depreciativo que você insistia em carregar até agora. E guarde em sua mente somente os sentimentos de pertencimento, otimismo e de empoderamento, a partir de agora e para o restante da sua vida. Nota de rodapé. Não devemos ter medo dos confrontos. Até as plantas se chocam, e do caos nascem as estrelas. Charles Chaplin. Encerramento. Foi fácil fazer a experiência, não foi? Caso tenha lido e respondido a todas as questões apresentadas nesse livro, deve ter percebido o porquê de algumas delas não fazerem sentido num primeiro momento, mas agora fazem. Algumas questões serviram apenas para dar mais flexibilidade às suas memórias, facilitando o acesso às informações mais relevantes. É provável que a forma sutil como os questionamentos foram feitos funcionaram muito bem, até mesmo como forma de autoterapia. Talvez nem saiba exatamente em qual texto ou em qual pergunta encontrou o elixir para suas dores. Apenas sabe que encontrou e isso basta. Problemas todos nós temos. Poderíamos até fazer uma Olimpíada com eles para ver quem tem mais, mas se fizermos isso, ao final dessa disputa ninguém sairia vitorioso. Lembre-se, as memórias negativas também fazem parte da sua jornada. Só ressignifique e tire algo de positivo das experiências. Com a ajuda do livro, a partir de agora você poderá guardar e rever quando quiser suas belas memórias, e a partir das próximas leituras poderá aprofundar ainda mais as experiências. Encerro desejando do fundo do meu coração que você tenha percebido quem é de fato. É uma pessoa com histórias e experiências incríveis para contar. Não é alguém que tem apenas problemas para dividir, mas um gigante que resistiu até aqui, apesar de tudo. Muito obrigado pela experiência. Saúde e muito sucesso.